Vamos colocar aí na tela um resumo. Coloque o primeiro versículo, Daniel, de Apocalipse 3, 21. Vamos lá. Apocalipse 3, verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei como meu Pai no seu trono. Muito bem. Nós vamos falar sobre promessa aos vencedores. Isso aqui é interessante porque, quando nós atentamos, estamos falando de uma igreja que ela estava totalmente desviada, mas mesmo assim o Senhor, Ele não desistiu daquela igreja. Ele mostrou toda a realidade. Provérbio 28, 13 diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. É claro que todos nós temos falhas e até podemos pecar, mas se houver uma confissão de verdade, com arrependimento sincero, o Senhor sempre está pronto a perdoar. O fracasso está em quando nós encobrimos o pecado, quando nós não levamos a sério a nossa vida de compromisso com Deus. Tentar esconder, tentar ficar na igreja disfarçando, ou tentar ficar ainda em orações ou em montes, quando a nossa vida ela está fora do padrão de Deus. Deus, Ele quer cada um de nós servindo a Ele. Mas os irmãos podem observar em Gênesis 17 primeiro, Deus apareceu para Abraão e disse: anda na minha presença e ser o quê? E ser perfeito. Ou seja, com Deus não adianta tentar colocar remendo novo em vestes velhas. Com Deus não adianta tentar rebocar. Com Deus ou você é ou você não é. Ou você entra ou você sai. Então não adianta. Essa igreja, ela estava morta, ela estava acabada espiritualmente. Mas o Senhor ainda está dando uma chance para ela. Ele está dando uma chance. E Ele começa mostrando isso através do ato de vencer. Só para os irmãos observarem, quando você pega a expressão vencedor, coloca lá o versículo, Daniel. Coloca lá, Nikao. Nikao é a palavra grega, que na verdade é ao que vencer. Então, essa expressão Nikao, no original, ela tem 3 sentidos aqui no texto. É aquela pessoa que, na verdade, esse verbo fala de conquistar, esse verbo fala de avançar, esse verbo fala de ter vitória. Então, o que é o verbo vencer? Esse verbo vencer aponta para isso. Mas a primeira coisa é que esse verbo aponta para Cristo. Cristo como vencedor, que não cedeu às tentações, que não se deixou influenciar pelo mundo, Cristo que venceu seus inimigos, Cristo que venceu o inferno, a morte, o diabo. Jesus é o paradigma, Jesus é o modelo. Se alguém quer ser vencedor, o modelo não é Moisés. Se alguém quer ser vencedor, o modelo não é Abraão. Se alguém quer ser vencedor, o modelo é Cristo. O modelo é Cristo. E ele disse assim lá em João 13, em tudo eu vos dei exemplo, para que vocês façam o que eu fiz. 13:15 de João, ele deixa isso bem claro. Então, se o crente quer ser vencedor, é olhar para Jesus. Jesus é o grande vencedor que suporta tudo. Está aí, nós temos aí, ele colocou, não é? Essa expressão Nikon, né? Nikon, que na verdade aí está falando desse vencedor, alguém que é vitorioso. Então, em primeiro lugar é conquistar, é avançar. Em segundo lugar é o exemplo do próprio Cristo como vencedor. E em terceiro lugar é o próprio crente. Mas como é que o crente se torna vencedor, pastor Aziel? É interessante que nós cantamos e as pessoas falam de hinos antropocêntricos, e eu quero mais uma vez dizer aqui aos irmãos, hino antropocêntrico é aquele
que isso exalta a pessoa e não exalta a Deus. Mas quando o crente glorifica a Deus pelas bênçãos recebidas, isso não tem nada de antropocêntrico, gente. Por exemplo, tudo que o crente tem, um problema, uma causa, uma dificuldade, e ele apresenta a Deus, não naquela perspectiva de só servir a Deus se Ele lhe abençoar. Não. Mas se você tem uma causa, tem um problema e leva a Deus, e Deus abençoa, então Deus é quem está dando vitória. Agora, quando eu canto só para mim, aí é outra coisa. Mas quando eu tributo a Deus, o antropocentrismo é quando coloca o homem no centro. Mas quando cristão, nós temos diversos salmos na Bíblia, que o salmista agradece a Deus pela bênção recebida. Eu cheguei até aqui por causa do Senhor. Eu vim até aqui porque Deus me deu vitória. E se eu não glorificar a Deus por aquilo que Ele tem feito em minha vida, está errado. Vamos ver aí Tiago 1,9. Coloca aí na tela para os irmãos observarem Tiago 1, verso 9. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Olha, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo pisado, ninguém liga, e eu vou para os pés do Senhor, e Ele me dá a vitória. Eu vou exaltar quem? O Senhor. Mas meu Deus do céu, aí eu também não posso fazer. Por que que tem culto de... Como é que a gente fazia? O culto... Não é da vitória não. De ação de graça. Várias vezes, isso aqui não é da agora não. O irmão dizia assim, irmão, vai ter um culto de ação de graça lá em casa, que meu aposento nunca saía, e eu entreguei nas mãos de Deus. Era assim ou não era? Aí por que que hoje é errado? Irmão, lá em casa vai ter um culto de ação de graça. Eu estava enfermo, os médicos disseram que estava acabado para mim, mas eu fiz um voto, Jesus me curou. Você está tributando a quem? Irmão, eu quero agradecer a Deus que lá no emprego, lá no trabalho, tinha uma pessoa que era só me perseguindo o dia todo. Mas eu entreguei ele nas mãos de Deus. E Deus me deu vitória. Você está tributando a quem? A Deus. Por isso que a Bíblia está dizendo, mas se glorie o irmão abatido na sua exaltação. Se Deus te exaltou, então pronto. Agora, quando é que é o erro? É quando o irmão usa isso para dizer, eu tenho comunhão com Deus mais do que o pastor Aziel. Aí já é antropocentrismo. Deus me abençoou porque Ele foi com a minha cara. Ele te abençoou porque Ele é bom, que tu nem presta para receber bênção. Então não ande com essas besteiras. Deus me abençoou, porque Ele é bom. Irmão, Ele é bom, Ele é maravilhoso. E a Bíblia diz que as causas de nós não sermos consumidos são as misericórdias dEle. Só quem é alcançado aí pela misericórdia de Deus. Então, observem bem, você quando pega esse verbo, é o crente. Como é um crente vencedor, pastor Aziel? O crente vencedor, irmão, é aquele que permanece na fé. Pode ter ameaça de morte, pode ter fraqueza, pode ter doença, pode perder emprego, pode passar por luta, pode passar por prova, pode perder a casa, pode perder saúde, pode perder emprego, pode ser perseguido, pode ser caluniado, mas ele continua no mesmo Jesus glorificando. É assim que é crente. Vocês se lembram de Jó? Quando perdeu tudo, o que foi que Jó fez? Hein? Vamos lá, igreja. Quando Jó perdeu tudo, o que foi que ele fez? Ele foi adorar a Deus. É isso que é crença, à luz da Bíblia, da palavra de Deus. Então, essa expressão, esse verbo vencer, nikal, ele tem essas três conotações. Agora, aquele crente que na hora que tem uma prova, deixa de se congregar, na hora que tem uma luta, deixa de vir à igreja, ouviu falar que o fulano falou mal dele, deixou de vir à igreja, o pastor disse uma coisa, ele se ressentiu, aí não permanece, não é vencedor. Volta lá para o versículo de Apocalipse. Ao que vencer? Diga comigo, em nome de Jesus. Mas diga com fé, igreja, no nome de Jesus, eu vou vencer. Agora você vai vencer não é porque é inteligente, não é porque você tem estratégia de guerra. É porque você vai chamar Jesus. Jesus, me ajuda. E Ele vai te dar força para vencer. A força para vencer, irmão, é permanecer firme. A força para vencer é se tem perseguição, você continua servindo ao Deus Todo-Poderoso.
E a quarta conotação do verbo nikal, esse verbo nikal, ele aponta para alguém que está em um processo, que alguém levantou um processo contra ele, mas aquela pessoa crê que vai vencer aquele processo e vai até o final daquela causa, acreditando que vai vencer, porque ele não tem culpa, ele não tem crime, e no final ele sai vitorioso. São essas quatro colocações do verbo vencer. Mas Jesus, ele está olhando para essa igreja, e ele olha para ela e diz da seguinte maneira: eu tenho promessas aos vencedores. Escute, Jesus tem promessa, mas é para quem é vencedor. Coloca aí na tela, Daniel, aqui os apontamentos. Vamos lá. Primeiro, ele tem a promessa. Ele está dizendo que nós iremos se sentar ao seu lado. Veja, é a primeira promessa que ele faz. Qual é a primeira promessa? Se sentar ao lado dele. Diga comigo, se sentar ao lado dele. Quem quer se sentar ao lado de Jesus? Então tu tem que vencer. Tem que vencer. Lá em Mateus 8, vê se é o 11 aí. A Bíblia diz, muitos virão, vamos lá, sentar ao ladinho dele. Oh, coisa boa. Muitos virão do Oriente, do Ocidente. E o quê? Assentação à mesa. Com quem, irmão? Eita, irmão. Olha como a Bíblia é linda. Porque às vezes aqui na terra, você só se senta na mesa com o rei se você for filho de fulano. Aquele negócio que a gente canta, que eu já falei para você. Você vai sentar na mesa com o rei. Ali o Davi mandou chamar. É porque ele não era ninguém não. Ele era uma pessoa, filho de quem? De Jonatas. Era de família o quê? Era de família real. Então, quando ele chama, ele tinha uma estrutura real, era da realeza. Até quando você é pobre, mas se você já foi filho de uma pessoa rica, aí até a pessoa diz, o pai dele já foi muito rico. Agora, no céu, Jesus vai te chamar para sentar com Abraão, Isaque e Jacó. Não é porque tu é filho de rei, não. Ele vai te chamar, é porque o sangue de Jesus... Quem glorifica a Deus? O sangue de Jesus nos lavou, meus irmãos. E eu acho lindo que lá no céu não tem diferença. Porque aqui tem as salas. E eu também respeito isso, que tem irmão também que é besta. Se eu chego no lugar e aí tem as classes, eu não me iludo não. Pronto. É até assim, até quando eu chego no lugar, aí a pessoa diz assim, pastor, aquele lugar é seu, eu não vou logo para lá não. Eu espero o chefe chegar, a pessoa aí que ele diz, bora pastor, vamos sentar ali. Porque Jesus diz que é mais feio tu sentar. E aí a pessoa diz, ei, levanta, aí não é seu não. Aí é feio. Agora ele diz que é mais bonito você ficar lá atrás e no meio da multidão alguém dizer assim, vem fulano para cá. Aí fica mais honroso. Então não entra não, é porque eu sou amigo, porque às vezes você entra numa festa, eu sou amigo do fulano de tal, mas o fato de ser amigo não vai te levar para aquela cadeira, ele já tem outros amigos mais chegados do que tu. Então espera ele te chamar. Não, nunca, porque tem crente que se zanga. Eu vou para a festa aí, eu vou para local, pronto, eu estava em uma convenção, e aí eu sentadinho lá na arquibancada, eu sentado, e aí pronto. Aí, no outro dia, o presidente foi lá e disse assim, vem, Oziel. Eu disse, não, pastor, ali é só para os grandões. Ele disse, não, também está reservado para você lá. Aí pronto. Aí eu fui, aí o irmãozinho abriu a porteira, que é o... Aí pronto. Aí disse, você é presidente de onde? Eu disse, o homem aqui é quem está mandando. Aí disse, não, pode passar. É assim. Então eu sou o seguinte, mas eu também não fico, se eu ficasse lá sentado, do jeito que eu estava glorificando Jesus lá na arquibancada, eu também no púlpito. Aí pronto, porque tem irmão que se não botar no púlpito, se não botar, aí pronto, aí ele se desespera. Agora lá no céu, não vai ter isso não. Lá no céu tu vai ver o Abraão, tu vai ver o Isaac, tu vai ver o Jacó, tu vai ver Davi. E tem uma coisa, do jeito que ele sentar na mesa, tu vai sentar também. É por isso que Jesus diz que no reino dele é diferente. Lá os últimos serão quem? O primeiro. Tem irmão que diz assim, aqui pastor, eu sou o primeiro crente. Às vezes tu é só aqui, mas não tem nada lá.
É bom ter aqui, mas ter também lá. Aí pronto. Agora lá, nós vamos estar sentados à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Quem glorifica o nome do Senhor Jesus. Mas quem é que vai sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó? Quem é? Vamos lá, diga bem forte. São quem? É só quem vencer. Se tu for com esse negocinho, eu estou triste, eu estou desanimado, a igreja tem muita coisa. Aí pronto, não vai não. Vai não. E aí veja bem, coloca lá, vamos lá. Primeiro, está aí, ó. Vão se sentar ao lado dele. Aí, observem bem, Jesus está em posição de glória. Mas eu pergunto aqui aos senhores, por que Jesus também está em posição de glória? Porque a própria Bíblia, a palavra de Deus, fala que ele está ao lado direito do Pai. Mais uma vez eu digo, não misture Bíblia com politicagem. Aqui não tem nada de direita e nem nada de esquerda. Porque tem irmão que gosta dessas coisas. Aqui, essa expressão do lado direito é uma posição de honra, é uma posição de bênção. Aqui é uma posição que, na verdade, é de maior honra. Agora eu pergunto, por que Jesus está na posição direita, posição de honra, ao lado do Pai? Porque ele venceu. Olhe para cá. Você pensa que o céu é mérito seu? Não. Vocês se lembram dos dois filhos de Zebedeu? Você se lembra? Que a mãe foi fazer um pedido. Como foi o pedido dela? Senhor, eu vou te fazer um pedido. Jesus, peça que lá na eternidade, no teu reino, um sente a tua direita e o outro. Ele disse, não, minha filha, isso não compete a mim, não. Vai depender de você. Tem negócio não. No céu não tem prefeitura, irmão. No céu não tem prefeitura, no céu não tem governador, no céu não tem político. No céu tem salvo. E aí pronto, quem entra pela porta acreditou em Jesus Cristo, venceu, eita, batalhou, sofreu, gemeu, mas chegou do outro lado. Quem glorifica ao Senhor Jesus? Vamos ver Atos 2:34, coloca aí na tela, o pastor lê aí me ajudando, Romanos 8:34 e Efésios 1:20, como é que diz? E os que... Isso, aliás, primeiro Atos 2:34, vamos lá. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Aí é falando de Cristo, está sentado direitinho dele, vai. Agora vamos lá para Romanos 8:34, depois Efésios 1:20. Romanos 8:34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Pronto, ele está lá. Jesus está no céu em posição de honra, não é só porque ele é filho de Deus, ele está no céu em posição de honra do lado direito, porque ele venceu. Então o céu é para quem vence. Vamos lá, Efésios 1:20. 1:20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Então pronto. Então Jesus está dizendo, eu venci, eu sou o exemplo de vocês. Ele está mostrando que quem vencer vai estar em uma posição de honra. Quem quer estar em uma posição de honra lá na eternidade? E o exemplo é Jesus Cristo. Jesus conquista a posição de honra não apenas porque é filho de Deus. Ele conquista a posição de honra como Senhor do universo, como está em Filipenses 2:20, como tendo autoridade nos céus e na terra, Mateus 28:18, porque ele venceu. Vamos lá, bota lá a relação, para a gente seguir aqui. Já fechando aqui. A vitória final dos santos. Aqui é muito importante o crente entender que quando João usa essa expressão, que vai sentar à direita do trono, aqui é uma expressão metafórica. É uma expressão metafórica que João está usando aqui, que o Senhor Jesus está falando aqui. Mas ela está sendo usada aqui para expressar a vitória final dos servos de Deus. Ou seja, aqueles que confiaram em Cristo, aqueles que foram fiéis, aqueles que venceram todo o mal, aqueles que suportaram tudo pela fidelidade, a Bíblia diz que eles vão ter direito a esse trono, mas aqui na verdade está sendo uma expressão de forma metafórica, quando se fala dessa posição. Aí você tem
não é bom confiarmos em nossas riquezas. Outra coisa, não pense que você vai para o céu pelo seu talento, pela sua posse, pela sua riqueza, nada disso. Essa igreja de Laodiceia, ela era uma igreja autoconfiante. E como ela tinha autoconfiança, ela procurava por ela mesma se justificar. Ela procurava por ela mesma vencer. Vocês sabem que esse é um método do homem quando não quer se chegar a Deus. Em Gênesis 3:7, quando Adão pecou, qual foi a primeira coisa que Adão fez? Ele se escondeu. E depois? Ele pegou folhas para se cobrir, tanto ele como a mulher. Veja que aqui está a própria ação do homem. Quando ele peca, ele não quer reconhecer seu pecado, mas quer procurar subterfúgios, quer procurar seus métodos. Vocês já viram isso? Tem crente que erra. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Pode olhar para cá, para vocês saberem. Tem irmã que fica sem vergonha, não presta. Aí depois ela aparece, estão me julgando, principalmente na internet. Estão me julgando. A igreja não tem amor. Quem é que está te matando? Os teus pecados estão te acabando. É assim ou não é? Pastor também peca, aí fica, a igreja não tem amor. Estão me matando. Irmão, você já pensou? Um homem fica 30 anos na igreja, liderando a igreja, comendo do dízimo, comendo oferta. Aí todo crente confiando quando dá fé. E vocês podem observar, estou pregando aqui, a maioria nunca confessa pecado. A pessoa lá é quem descobre. E ele ainda tem essa, ele nega, ela nega também. Aí depois, como não tem mais o comezinho, que é do dízimo, é da oferta, aí ele começa a dizer na igreja, abre outra igreja, aí começa a dizer, já estou restaurado. É negócio sério isso aí. Aí tem gente que acha ruim, tem gente que fala aí na internet. Eu não estou nem ligando não, porque é Bíblia, irmão, tu é do lado da verdade. Nós temos que parar com esse evangelho falso, esse evangelho de Nutella, esse evangelhozinho velho, que a irmã não presta para nada, aí depois quer voltar. O filho pródigo, está lá em Lucas 15, caindo ele em si, foi ele mesmo, eu não presto, pai. Pai, eu não presto, mas eu quero voltar para casa. Eita, rapaz. E me trata, ele não queria chegar em casa, porque tem irmão que peca, faz e acontece, ainda quer andar passeando, tomando cafezinho no nosso meio, com a cara limpa, não é assim? Irmão, é negócio sério. Aí ele disse, eu vou voltar para a casa do pai, e vou dizer, pai, é melhor estar na tua casa do que estar em qualquer outro lugar. Porque na casa do pai até o trabalhador come bem. Aí ele fez o treino todinho, não foi? Ele treinou. Eu vou me levantar e vou dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Como diz um certo teólogo, foi o único discurso que o filho não acabou. Foi esse aqui. Porque na hora que ele começou a falar, pai, aí pronto, aí o pai disse, no dia que tu saiu, eu nunca fechei a porta para ti. Está aberto. Traz o novilho, traz a sandália. Mas a Bíblia diz, o filho caiu em si. O pessoal malandro não diz, cai na real. Pois tu também cai na real, irmão. Irmão, quer bênção de Deus, aí pronto, é todo tempo chafurdado, aí quer bênção do Senhor. A Bíblia diz, se é com justo, que é com luta, que o justo vai parar no céu, aonde vai parar tu? É com luta, irmão. A gente quer orando de noite e de dia buscando, tá difícil vir bênção. É assim, não é? Aí quanto mais você, pronto. Sei mais não. Jesus olhou para a mulher samaritana e disse para ela, tu já tiveste quantos maridos? O que agora tu tem não é teu. Ou seja, muda de vida. Jesus disse à mulher pecadora, cadê os teus acusadores? Não está aqui não, ele não presta como você também não estava prestando. Agora vá e não peques mais. É assim, é desse jeito. Se não cair na real, aí pronto. Aí fica com essa. Não, irmão, a igreja não tem amor. Irmão, o lugar bom é a igreja. Pessoa falha, a pessoa erra. Vem para cá, a igreja perdoa, a igreja abraça. Tem uns faladorzinhos, porque tem, em todo lugar tem. E é sempre bom ter um faladorzinho, um diabozinho. Porque esse cãozinho é que não deixa a gente descansar. Aí sempre tem. Nunca vai deixar. Jesus andava com 12, mas no meio deles tinha quem?
Tinha um Judas. Paulo andava pregando, mas tinha um Alexandre, não tinha? Pronto, que não deixava de fazer mal para ele. E quando ele foi aconselhar Timóteo, ele não disse assim: Timóteo, eu quero te dizer que tem Himeneu, tem Alexandre, eu estou orando aí para expulsar esse cão da tua vida, para nunca mais. Ele só disse assim: olha, toma cuidado, não foi? Toma cuidado. É assim a vida, nunca vai deixar. Agora, a Bíblia diz que o Senhor tem promessa para quem? Vamos lá, diga bem forte. Jesus tem promessa para quem? Vencer. Não desista não. Tu pode estar bem aí sentado pertinho do Judas. Deixa ele falar. Deixa ele te cortar. Deixa ele te vender. Mas você diz: eu estou firme em Cristo Jesus. E a vitória é nossa. Agora preste bem atenção. Não procure teus meios, não. Pecou. Não faça como o Adão. Adão fez 2 problemas. Quando Deus disse assim: quem foi que te disse? Aí ele disse assim: o negócio é porque tu foi inventar de me dar mulher. Não foi? Se tu não tivesse dado mulher para mim, eu não estava nesse negócio. Ele nunca confessou pecado, o Adão. Nunca. Ele lançou a culpa em quem? Na mulher. Aí a mulher lança a culpa em quem? Na serpente. Mas todos 3 foram sentenciado. E o texto mais triste da Bíblia, bota bem aí, Daniel, é o 3, o verso final do capítulo 3, o texto que eu acho pesado. Toda vez que eu leio esse texto, irmão, eu acho pesado. Coloca aí, meu filho. Rapaz, eu acho pesado. Bota aí, para nós terminar aqui. É Santa Ceia, mas aí é assim mesmo, já é para o irmão ir refletindo. Cadê? Gênesis 3. Então, a Bíblia mostra isso para nós. E aí, olha o Deus de amor, olha o Deus de amor, leia aí. E havendo lançado fora o homem, Eita, irmão. pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor. Vocês sabem por que Deus lançou Adão e Eva fora do jardim? É porque Deus não deixa pecadores que não confessam se alimentar do que é santo para viver eternamente. Bênção de Deus só é boa quando está em crente. E vocês sabiam que tem bênção de Deus que ela é transformada em maldição? Deus disse: eu vou transformar a bênção de vocês em maldição. Quando você não obedece, não é crente de verdade, a bênção que você tem se transforma em quê? Em maldição. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Escutem aqui os senhores. Tem irmão que não liga. Mas tem bênção, e nunca deixe de consagrar tudo que você recebe. Escute essa: nunca deixe de consagrar tudo que você recebe para Deus, porque aquilo que parece uma bênção vai ser o que para você? Maldição. Uma casa pode ser uma maldição. Um emprego pode ser. Pastor, é o que o senhor está dizendo? Pode. Um emprego. Eu conheço casais aí que era bem casadinho, aí a mulher mais o irmão foram embora para outro lugar, arrumaram um grande emprego. E de repente o marido começou a trair a esposa com as amiguinhas do trabalho. O que não fizeram? Não consagraram. Às vezes a mulher recebeu aquilo ali, ela se tornou orgulhosa. Aí meu maridão foi promovido. Aí pronto, cedinho ela está na academia. Pronto, já sai da academia para o balé. Do balé já sai para as amigas para fazer as unhas. E aí pronto, e o maridão nos motéis. Por quê? Porque recebe bênção, mas não sabe consagrar a bênção. Vou dar um conselho aqui. Tudo que Deus te dá, se é para o marido, se é para a esposa, consagre a Deus. Meu bem, vamos orar. O Senhor nos deu esse carro bem aqui. Você sabia que um carro, irmão, um carro, para quem é vaidoso, tem irmão que tem um Fusca. Ele já anda com aquele vidrinho de lado aberto, porque não tem ar-condicionado, e ele ainda bota uma pulseirona e bota o braço do lado de fora, para dizer que é Roberto Carlos, balançando a pulseira. É muitas, eu conheço, é muito. Eu me lembro que eu comprei um carro, quando eu trabalhava com faculdade, eu comprei um carro, um carrão, e aí eu parei assim na beira da estrada, e outros pessoal pararam. Aí um irmão sentou: pastor, posso sentar aqui nesse carro? Aí pronto, aí ele sentou. Que carro lindo. Aí eu dirigindo o carro numa cidade, esse carrão aqui. Eu disse: meu Deus do céu. Aí tem gente assim, tem gente, irmão, que a casa dele é uma idolatria. Tem gente que o diploma, tem irmã aí que depois que ela se forma em pedagoga, aí pronto, aí ela fala mais com ninguém não.
bota um anel no dedo, aí pronto. Ela, até quando vai cantar no vocal, é assim. Só corrigindo os outros. Só corrigindo os outros, né? É toda hora, né? Aí pronto, é assim, para a gente ver o anel dela aqui. Ela está cantando um hino, aí ela bota assim. Isso aí não é de Deus, não. Então, muito cuidado. Consagre tudo que Deus te der, consagre a Deus. Senhor, nós recebemos isso. A esposa, principalmente a esposa crente. Meu bem, vamos agradecer a Deus. Meu bem, nós recebemos isso. Meu bem, nós recebemos assim. Aí aquilo ali é abençoado. Olha, meu velho, não fica assim não. Isso aqui Deus nos deu, mas Ele deu para a glória dEle. Não se iluda com isso não. Esse emprego, essa posição, aí Deus vai tirando. Se iluda com isso aí não. Aí pronto, a pessoa tem que... Eu toda vez, olha irmão, quando eu estou em um local, que aí até uma irmã me dá uma comida, aí na hora que eu chego no hotel, eu dobro meu joelho. Senhor, eu te agradeço, Pai, te agradeço. Eu não sou merecedor disso, Pai. Eu não mereço isso. Eu quero te agradecer, Pai, pela bênção eterna que o Senhor me concedeu. Eu não tenho merecimento disso. Não é porque tem irmão que fica, isso aqui é promessa, isso aqui é promessa. Eu não ando com essa besteira. Eu só digo assim, meu Deus, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Mas se o Senhor me deu, eu estou aqui e te agradeço. E dedico tudo a Ti. É assim que a gente tem que fazer. Nada de andar afobando, se amostrando. Não. Deus te abençoe, pronto. Então, coloca aí, Adão ficou se escondendo. Mas não é assim que Deus quer. Coloca lá, para nós fecharmos aqui. Vamos lá. Não é bom confiar nas riquezas. Essa igreja pensava que era abençoada, mas Jesus disse, toda a riqueza de vocês são o quê? Como foi que Jesus chamou essa igreja? Os adjetivos que ele usou para ela: pobre, cego, miserável e nu. Vamos lá, como era essa igreja? Pobre, cego, miserável e nu. Então não viva confiando no que você tem, confie na graça de Cristo. Eu coloquei aqui, procure viver pela fé, como está em Romanos 1,17. Mas a justiça de Deus se revela de fé em fé. O justo é assim que o crente vive, irmão. E aí tem outra coisa aqui, aquele que abre a porta para Jesus. Irmão, é interessante, olhe para cá, para mim finalizar. Riqueza, irmãos, escutem bem, riqueza, aonde Jesus não está dentro dela, não vale nada. Essa igreja tinha riqueza, mas Jesus estava como ali? Jesus estava o quê? Agora imagine uma coisa, uma casa cheia de tesouros sem Jesus nela. Uma casa cheia de tesouros sem Jesus nela. Tem casa também que é pobre, que Jesus não está nela. Mas tem casa cheia de tesouro que Jesus não está nela. A casa é linda, o jardim é bonito, tem mansões, tem tudo dentro dela. Tem tudo dentro dela, mas não tem Jesus. Essa igreja, ela tinha riqueza, mas não tinha comunhão com Jesus. E o próprio salmista, ele deixou claro, ele deixou isso claro: não retire de mim o teu espírito e não me afaste da tua presença. Palácio, trono, riqueza, sem Jesus, sem comunhão, não adianta nada. Como está a tua casa, irmão? A tua casa, teu quarto, tem felicidade? A tua vida tem felicidade? Não, irmão, é negócio sério. É negócio sério. Porque uma casa sem a alegria de Jesus é triste. É triste. E para finalizar, eu coloquei aqui a igreja do último período. Irmãos, os estudiosos dizem que a igreja de Laodiceia, se ela for levada pelo lado histórico, ela é a última igreja da dispensação. E se for a última igreja da dispensação, está mostrando que o período que a igreja vai terminar é uma igreja apóstata, é uma igreja fria, com o nome de que está vivo, mas ela está morta. Agora vamos lá. Pegue as igrejas da atualidade. Muitas delas possuem poder, possuem riqueza, estão ligadas à fé por causa de show, por causa de cantor, por causa de pregador, por causa de fama. Porque não é errado ter, porque quem levanta é Jesus. Por exemplo, eu vou falar mal do Billy Graham? Não. Eu vou chegar aos pés do Billy Graham? Também não, jamais.
Mas quem foi que levantou Billy Graham? Deus. A pessoa tem que ver isso, irmão. Eu vejo tem irmão que fica, eu não ligo para negócio de fama. Quando você anda atrás dessas coisas, é pecado. Agora, tem homens que Deus levanta, como Paulo, como Moisés. É assim ou não é? E eu não posso negar isso. Onde é que eu vou chegar aos pés de Billy Graham? Onde é que eu vou chegar aos pés de F. Bruce? Onde é que eu vou chegar aos pés desses homens que, na verdade, foram instrumentos poderosos? Não. Agora, Deus também tem o meu ministério. E eu vou ficar feliz com o que Ele me deu. Agora, o pecado é quando eu quero fazer a obra de Deus para ganhar isso. Vocês acham que Billy Graham começou assim? Não. Ele fez a obra de Deus. Você nunca vê assim. Billy Graham, pode pegar aí. Billy Graham era um homem muito rico, ele tinha tantas fazendas. Vê se você encontra. Não. Se eu tenho um empreendimento particular, e se eu sou rico particularmente, tem nada a ver. Agora, usar o evangelho para isso, veja, agora você, o que você tem? Quando o filho dele, Frank Graham, eu estive lá na Itália, aí o pastor disse para mim, pastor Aziel, na pandemia, a agência do Billy Graham fundou aqui vários hospitais e manteve os hospitais no período da pandemia, uma coisa extraordinária. Isso é de Deus ou não é, irmão? Ele nunca quis recurso para ele, o recurso era para o ministério dele. Até hoje, o ministério Billy Graham faz isso. O Billy Graham faz isso. Vocês sabiam que o pastor David Wilkerson, eu estive pregando lá nos Estados Unidos, e o irmão disse para mim assim, pastor Aziel, eu quero lhe levar lá. Você sabia que ainda hoje a igreja dele é uma das maiores que foi fundada aqui, e que o evangelismo é forte, porque eles montaram a agência deles e ainda estão ganhando alma. É isso que é bonito num pastor. Agora imagine, o pastor Aziel tem 10 fazendas, aí pronto, terminou o ministério, isso vale de quê? Isso vale para mim do quê? Em nada. Tesouro sem Jesus dentro não presta para nada. Casa bonita sem Jesus dentro não presta para nada. É desse jeito. Tem irmã aí que a casa não é bonita, o maridão é bonito, mas quando os dois deitam na cama, é uma tristeza, porque Jesus não está na casa. É bom quando Jesus está na casa. Quando Jesus está na casa, tu come machixe com quiabo e feijão e ovozinho, velho, mas é uma felicidade. Quando Jesus não está na casa, é o marido toda hora, quando chega a mulher está doente. Tu estava onde? Eu estava na academia. É assim. E quando vê também, olha, irmão, tudo, né, eu vou encerrar aqui dizendo uma coisa para vocês. Como é filmado, mas não estou me importando também não, que eu estou pregando é para cá. Tem homem aí que quando ele está com 50 anos, 60 anos, que eles têm hoje agora, é a fase da loba, é a fase da vergonhice. Eu estou logo dizendo para vocês. Tudo tem o tempo, irmão. Tem o tempo do jovem, tem o tempo. É assim ou não é? Paulo diz, lá em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, brincava como menino. Mas quando eu me tornei adulto, deixei as coisas de menino. Tem homem aí que hoje ele é até senhor, já vi foi muito. Eles estão envelhecendo, aí eles querem ser jovem. Senhores de idade. Aí ele começa a ir para o púlpito com camisetinha, mostrando o peito, como se ele fosse incrível Hulk. Aí ele vai fazendo assim também, que nem mulher. Não é assim? É assim. Aí ele vai, é um velhão, aí pronto, é um senhor. Não, irmão, tudo tem que ser o seu lugar. A pessoa vai ficando de idade, não é com espírito de velho, não. Mas ele tem todo o tempo a postura dele, a pessoa nova, no espírito, mas nunca andar com isso. Tem mulher também. É assim. Eu disse agora para minha esposa, eu estava hoje, quando eu fui dar uma posse no pastor, na nossa convenção, e quando eu vinha, aí eu estava sentado, uma senhora disse, pastor Aziel, eu disse, por não, tudo bem? Tal, eu disse aqui para minha irmã que eu estou sentado ao seu lado aqui, no férreo, aí tal. Ela disse, eu posso tirar uma foto? Eu disse, pode. Ela disse, eu não vou tirar com o senhor, porque eu não estou vestida adequadamente. Ela não é crente não, para tirar uma foto com o senhor. Aí eu disse, meu Deus do céu, ela é descrente, e se eu levasse para a igreja? Ela estava com uma blusa normal, só que a blusa dela tinha aqui, mostrando aqui mais ou menos uma cava. E a blusa dela. Aí ela disse, eu não vou tirar com o senhor, ela não é crente,
porque eu não estou adequada para tirar uma foto com o senhor. Eu disse, rapaz, aí eu vou tirar só para mandar para minha irmã. Aí pronto, aí tirou. Irmão, é negócio sério. Se a pessoa não tiver, não. Vou me aquietar, porque tanta coisa que a gente tem vontade de dizer. Mas a mulher, ela tem que ter a postura, principalmente a irmã casada, roupa bonita, vem para a igreja, nada de... Sempre eu digo, irmão, eu ensino como pastor. Eu não cobro para a irmã, porque a irmã tem marido. Mas aí pronto, a irmã está aqui, precisa usar roupa que mostre os peitos do lado de fora. Precisa isso não. Não. Dia desse eu vi uma irmã aqui, ela, pronto, tudo lá de fora. Aí ela estava usando um colazão daquele que o Thundercat usava, para perguntar onde é que eu estou, não tinha aquele negócio da espada? Aí pronto, um olhão daquele tamanho. Irmão, tudo tem limite. Olha, na igreja, tudo tem limite. Isso aí não salva não. Mas a postura de um salvo é algo sério. Isso não salva, mas a postura de um salvo. E tudo é adequado. Por exemplo, se eu vier para o culto de roupa de vaqueiro, vocês vão achar o quê? Ou que eu estou doido, não é assim? Mas a roupa de vaqueiro, que ele bota o gibão, ele bota o couro, é para quê que ele bota? É para trabalhar no mato. Então tem a roupa do mato, tem ou não tem? A irmã vem para cá, por exemplo, já imaginaram? A Daina chega aqui no culto com o jaleco dela de médico. Não, vocês vão dizer assim, ô menina besta, é assim ou não é? Quer se amostrar. Tudo tem uma postura. É que nem o irmão que entrou aqui, que ele era daquele curso de capelão que botava sem concurso, e ele entrou aqui com a farda zona, e aí botou um monte de estrela. Eu disse, meu Deus, onde ele conseguiu isso? Que ele nunca foi numa guerra. Aí pronto. Aí ele sentou lá. Aí quando ele sentou, eu disse, rapaz, eu vou te dar um conselho. Bem aqui. Aqui estão matando policial. E muito cuidado. Ele disse, é mesmo, pastor? Eu disse, muito cuidado. Ele foi logo tirando. Eu disse, é porque tu nunca foi numa guerra, nem... É mesmo, pastor. Eu vou tirar. Aí foi tirando. Irmão, tudo com decência e ordem. Então é assim, façamos isso, porque nós não vamos ser a igreja morta. Aí alguém pergunta, pastor, se é a última igreja, onde é que está a igreja verdadeira? A igreja verdadeira, só quem conhece é Jesus. E sabe onde é que ela vai estar? No dia do arrebatamento. Vinde, salvos em Cristo Jesus. E nós subiremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Quem faz parte dessa igreja? Oh, glória a Deus.